Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Empower Code. Nesse vídeo a gente vai dar sequência no portfólio que a gente está desenvolvendo do zero até o deploy usando o Next 13. E, bom, no vídeo passado eu mostrei o setup do projeto e como que a gente faz o setup dele com o Stitches para a geração dos estilos do lado do servidor. Recomendo que, se você ainda não viu, vai aparecer um card aqui em cima com a- o link da playlist. E assim que você terminar esse vídeo, você pode ir lá assistir. Já lembrando, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse e bora codar. Eu já estou aqui com o projeto aberto no Visual Studio Code. Eu vou abrir o terminal aqui. E recentemente eu comecei a usar Linux, então eu ainda não sei o atalho para abrir o terminal. E eu deveria saber, porém eu não sei. Ah, tá aqui, ó. Ctrl Shift crase. Aham, consegui. Vamos já rodar aqui o npm run build. A gente não é npm run dev, na verdade. Build não, build é só no final. É, eu não alterei nada no projeto, ele tá a mesma coisa. Inclusive, eu vou abrir o navegador aqui. Como eu ia dizendo, eu não mexi em nada do projeto desde a última vez que eu abri ele. Tá normalzão, só abrir o localhost aqui. Só o nosso fundo preto e o nosso hello world aqui. E nesse vídeo a gente vai fazer o componente de header aqui em cima sem muito mistério, porém eu vou passar algumas dicas de como eu gosto de componentizar o projeto e como eu acredito que seja uma das melhores formas de criar componentes. Enfim, vamos já abrir aqui, a gente já tem a pasta de app e aqui a gente tem o nosso queridíssimo page. No último vídeo eu falei que esses styles tinham que ficar dentro do body, mas eu não tenho certeza, eu vou jogar aqui fora e vamos ver. Refresh para garantir, né? 3 erros. Sim, ó, ele não aceita tag style dentro do HTML. Se eu colocar um head em volta. Vamos ver? É, assim é melhor, fica mais semântico. Deixa o body só pro HTML e coloca o style separado. Tananã. Mas eu acho que eu vou separar assim o. Não vou colocar o header aqui dentro do layout mesmo. E vou fazer ele separado. Vamos começar a fazer isso, na verdade. Aqui dentro mesmo eu vou colocar um parênteses e já vamos começar a separar isso daqui. Vamos colocar uma tag main aqui. Dentro um H1. E vamos deixar assim por enquanto. E aqui, como agora o Next usa esse page.tsx para definir a página, a gente pode só jogar um arquivo de estilo aqui, que ele não vai virar uma página estática no final. Nas versões mais antigas, a gente tinha que fazer um hackzinho aqui dentro do Next Config para definir o tipo de extensão que a gente queria usar para a gente poder usar o styles aqui dentro. Então ficaria algo meio que como index.page.tsx e daí para a gente poder conseguir usar o styles aqui, senão ele transformava o arquivo de estilo em uma página estática também. Então essa sacada do Next colocar a extensão já no final ficou muito da hora. E aqui a gente já vai dar um export. Const header recebe styled aqui de dentro do. Eu exportei, era pra mim ter exportado. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro do styles. Index aqui. Olha, eu não exportei. Aqui a gente tem que exportar um carinha chamado styled pra gente poder criar os estilos. E daí a gente passa assim, styled, que vem de @styles. A gente chama ele como uma função e a gente passa aqui a tag ou um outro componente. Depois eu mostro como funciona separado do outro componente.
Mas aqui eu vou passar um header, né? E aqui a gente define os estilos aqui dentro. Tem uma cacetada de coisa aqui. Bah. Mas já vou jogar este carinha aqui. Header. Dos styles. E já vamos deixar assim. Aqui a gente vai ter algumas coisas. Então, uma dessas coisas é o logo. Só que eu não tenho certeza se eu vou colocar esse. Talvez eu coloque o amarelo aqui dentro. Então aqui dentro do SRC eu vou criar uma nova pasta com o nome de Assets. E aqui dentro eu posso jogar a minha imagem, a minha logo. Só vou achar ela aqui, está dentro de Downloads. E eu acho que eu vou usar essa daqui, ó. Que eu posso jogar ela aqui. Tá, ok. Não deixou dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto, agora eu só vou renomear ela. Yellow Logo. Deixem o nome o mais semântico possível para vocês reconhecerem depois, senão fica meio difícil. Colocar aqui dentro, por exemplo, eu tenho aqui, né, eu tenho várias logos, né, com o mesmo padrão de design, mas são várias, né, então vai ficar meio difícil se eu acabar colocando mais lá e colocar logo 1, logo 2, logo 3, logo 4, e daí eu vou ter que ficar entrando aqui, selecionando cada arquivo para mim ver qual deles que é o arquivo que realmente deveria ser importado. E aqui dentro eu vou definir o que? Image que vem do next image, porque o next ele já faz um tratamento de imagem para que ele fique melhor a imagem. Ele consegue definir tamanho e otimizar a imagem e você não tem um loading muito pesado na hora de carregar a imagem no lado do cliente. Então é muito importante, em vez de a gente usar a tag ING aqui, né, que normalmente a gente usa, a gente usar o próprio componente de imagem do Next. Daí aqui eu tenho que importar, aqui de dentro, né, a minha imagem. Posso fazer assim, import, e yellow logo, from, ponto barra, assets. E aqui como ele usa o arroba, eu poderia fazer assim, ó, arroba assets. Posso? Acho que sim. Não vai dar muito certo não. Ponto barra. Aqui o arroba ele define o ponto de direção do source, né? Deveria dar. Assets. Vamos testar. Barra yellow logo ponto png. E aqui no source, no src, eu jogo o meu yellow logo assim. Alt. Não vou colocar texto alternativo porque é um logo, né? Só define texto alternativo quando você tiver a descrição certinha do texto alternativo. E aqui o logo também não tem muita importância pro leitor de tela, né? Então, o que a gente vai passar aqui? A gente precisa definir o width. E eu vou colocar aqui por enquanto 40 pixels e height, 40 pixels. Só a gente tem que definir isso aqui, é meio que obrigatório, né? Que Steamage não deixa a gente não definir. Já deu um erro aqui, porque a propriedade de alt tem que ser passada. Então, eu vou colocar alt sendo vazio mesmo. Dele para de reclamar. Aqui, ele realmente não importou. Então, vamos fazer do jeito hardcore. Ponto barra assets barra... Ô, meu filho, não era pra pagar não. Assets barra yellow logo. Compilando. Tá, foi compilado. Vamos ver, a gente deve ter o logo aqui. Certinho. Beleza. Então aqui a gente vai definir uma série de opções que vai ficar no centro. Então aqui dentro eu vou
dar um export, const, footer não, esse daqui vai ser o meu navigation, style, nav, e a gente vai passar isso aqui, beleza? E aqui dentro a gente vai colocar o nosso navigation, beleza? E dentro do navigation a gente vai ter o nosso export, const, nav item, opa, aqui escrevi errado, nav item, recebe styled, e aqui eu vou colocar uma tag de âncora, e a gente vai passar isso daqui assim, beleza? Aqui eu posso fazer isso aqui já. Olha só, autocomplete ajudando aqui. Beleza. A gente vai ter mais ou menos isso. Esse aqui link vem do Next Link, porque se a gente deixar só a nossa âncora aqui, quando a gente clicar, ele vai redirecionar para outra página, só que ele vai reconstruir toda a aplicação do zero. E o Next usa esse link aqui para a gente conseguir e a gente ser redirecionado para outra página sem ter que recarregar tudo isso aqui, ou seja, tudo a base de volta. Isso não representa quando a aplicação é pequena, mas quando a aplicação começa a crescer um pouco, isso fica muito nítido, a diferença de velocidade que isso faz, por causa que ele não precisa recarregar tudo do zero de novo. A gente continua tendo a flexibilidade do React, de não ter que ficar remontando muita coisa, e a parte de geração estática do Next da melhor forma possível, o melhor dos dois mundos. Aqui eu já troco o href daqui a pouco e a gente já vê como isso funciona. Deixa eu dar um reload, porque que sumiu a estilização. Tá, link with a child, remove. Olha só. Então, nas versões mais antigas do Next, a gente usava o componente link e a gente era obrigado a passar uma tag âncora para ele como filho. Então aqui, aparentemente, a gente não precisa mais. Só que como eu quero utilizar o link aqui, vamos fazer o seguinte, em vez de importar o next link aqui, a gente pode importar ele, deixa eu fechar isso aqui, e eu vou fechar aqui também o terminal, pra não ficar aparecendo nada aqui. Beleza. Então aqui no Styled, em vez de a gente usar a aqui, como eu tinha falado para vocês que a gente pode repassar outro componente que é pro Stitches, eu vou repassar o link. E a gente pode estilizar esse componente aqui, tranquilamente, e ele não vai perder todas as propriedades que ele já tem do link. Isso daqui é muito da hora no Stitches. A gente salva e em vez de eu passar esse href aqui, eu posso tirar ele. Sim, vou pro final, tiro isso. Dou um escape, em todo lugar que tem link eu vou trocar ele para nav item. Dentro dos styles, copia isso daqui, desce para baixo e cola. Pronto. Agora deve ter funcionado. Você vai entrar aqui, tá, só essa estilização que ele tá perdendo. Deixa eu ver se isso daqui tá sendo gerado do lado do servidor mesmo. O que mais que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma olhada. E aqui no final eu vou colocar um outro link agora fora do navigation que vai te direcionar para o meu GitHub. E eu vou colocar fora do navigation por causa que o navigation serve para você navegar entre as mesmas páginas do site, sem mudar o domínio. Então, quando eu vou mudar de domínio, é aconselhável que eu troque o estilo de navegação. E aqui, como a gente está tentando ser o mais semântico possível para que o Google consiga ter uma visão mais coerente possível do nosso site, eu vou trocar e eu vou criar um componente separado aqui. Export, const. E aqui eu vou colocar um carinha chamado GitHub button, que é um styled button, e a gente pode fechar isso daqui.
E eu vou jogar esse carinha aqui no final do header. Git hub button. Vou deixar assim por enquanto. E agora eu vou parar o servidor aqui. Eu vou instalar uma biblioteca aqui de ícones que é essa daqui. O Phosphor Icons. Pra gente pegar alguns ícones. Só deixa eu ver aqui. Cadê a instalação? Phosphor Icons. Tananã, tananã. React. Phosphor Icons barra. Aqui, ó. Achei. Este carinha aqui é só a gente colar aqui no terminal. Ctrl Shift V. Dá um Enter e esperar instalar. Beleza, já instalou. Aqui eu vou fechar o terminal aqui. Não instalou ainda, mas pode fechar, não tem problema. E tá, quer dizer, tem um pouquinho de problema. Se não terminar, eu não posso usar, né? Isso foi, eu vou rodar o projeto de volta. Só pra gente poder ver o que tá acontecendo. E aqui eu vou colocar o GitHub. Deixa eu dar uma olhada. Era pra ter importado. Deixa eu ver aqui. Se tem GitHub. É pra ter. Sim, ó. Temos o GitHub Icon aí. GitHub logo. Então aqui ele deve ter GitHub logo. Já tá aqui, apareceu. Do Phosphor Icons. Ctrl S. E aqui eu vou colocar o meu. Eu nem lembro mais o meu username do GitHub. Não que eu não use, gente. Eu uso o GitHub bastante até, mas eu não presto muita atenção no meu nome de usuário. Your profile. Acertei. Por coincidência, acertei. Vamos aqui, já coloquei isso daqui. Então aqui no meu GitHub, o logo eu vou colocar aqui um size de 26, eu acho. Não sei se fica bom 26. Eu rodei a aplicação. Ctrl Shift. Erro. Por que deu erro? Não era pra ter dado erro não, amigo. Beleza. You're importing a component needs create context. It only works client component, but none of its parents are market use client. Ah, claro. A gente tá usando a versão do Next 13, né? Então, isso tudo aqui, esse componente inteiro da home, ele é gerado do lado do servidor, certo? E a biblioteca que a gente está querendo usar, ela está alocada no lado do cliente. Então a gente não pode usar isso sem passar um carinha aqui em cima chamado use client. E vamos recarregar e ver se isso resolve. Era para resolver. Se não resolver, aí eu realmente não sei o que aconteceu. E eu não sei porque ele tá demorando tanto para carregar. Mas foi, tá aqui ó, o nosso botãozinho do GitHub. E ele deu um problema aqui na geração estática do CSS. Depois a gente vai ver por que tá dando esse glitchzinho aqui, que era pra ele ter vindo completão já. Mas, funcionou. Funcionou, mas funcionou da forma mais errada possível. Porque eu tenho essa página inteira, certo? E essa página inteira, ela é gerada do lado do servidor. A partir do momento que eu passo esse use client aqui,
essa página inteira passa a ser gerada do lado do cliente. Mas o único lugar onde a gente precisa do cliente, ou seja, tem uma biblioteca que só está disponível no lado do cliente, que seria o Phosphor, é dentro do GitHub Button, certo? Então, tudo isso aqui está sendo renderizado do lado do cliente por causa desse pedacinho de código. Isso daqui tá errado. Tá muito errado. Então, quando a gente precisa que algo seja gerado do lado do cliente, a gente vai diminuir isso no componente mais compacto possível. Aí, beleza, eu poderia separar o header aqui e jogar em outro componente e falar que o header vai usar o cliente. Porém, tudo isso do header aqui passa a ser renderizado do lado do cliente e a gente só usa o GitHub Button. Então, a única coisa que a gente vai passar para um outro componente à parte é o GitHub Button. Então, aqui dentro de Source eu vou criar uma pasta chamada Components. Dentro de Components eu vou criar aqui o meu GitHub Button. E dentro eu coloco um index.tsx. Aqui eu vou dar um export function GitHub Button. Isso daqui vai me dar um return. No que? Um return nisso daqui. Só que aqui ele não vai ter o GitHub logo, a gente importa. Aqui a gente vai criar então um styles para trazer a estilização do GitHub Button para cá também. Não entrei no arquivo errado. A gente quer ter dentro da página aqui. Eu quero esse carinha aqui. Agora a gente vai levar isso daqui para cá. Calma aí. Beleza, importa styled de dentro do styles. Salva os dois. Aqui dentro a gente vai importar. Aqui na verdade vai ser o GitHub Button Container. Para não dar conflito entre os nomes do componente e da função de estilo. Pronto. Agora eu posso tirar isso daqui, já tirei já. E colocar o nosso GitHub Button aqui. Assim. Posso tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Agora se eu tirar o use client daqui, ele provavelmente... Não, é que eu não importei ainda. Mas isso daqui deve dar erro. Por causa do GitHub Button. Não é esse erro, mas esse erro aqui. Então, aqui dentro do GitHub Button, eu posso vir aqui em cima e jogar o use client e tudo deve funcionar normalmente. E tá lá, tudo funcionando. Só dar um reload de volta para ele trazer os estilos. Que aparentemente depois que dá erro ele não gosta dos estilos. Mas, agora sim, isso daqui tá da melhor forma possível. Por causa que só esse pedacinho de código tá usando o lado do cliente para ser gerado. E não a nossa página inteira de coisa. Só esse pedacinho específico de código. E é assim que a gente deve componentizar esses pedaços que a partir de agora no Next 13 precisam usar o cliente. Dando continuidade aqui, existe esse pedacinho de texto que eu tenho uma preferência por não deixar ele solto direto no botão aqui, porque eu gosto de padronizar e deixar a maior parte dos textos do mesmo jeito para a aplicação toda. E quando a gente solta um texto direto dentro de um botão, é o que acontece aqui, a gente está criando um comando de botão, né? Então, a gente tem uma certa limitância na hora de alterar isso depois. E o que eu gosto de fazer aqui dentro de componentes, criar um componente chamado text. Simples assim. E por que criar um componente separado só para texto?
Quando a aplicação é pequena, não tem muito problema de a gente sair colocando textos tranquilamente assim e estilizando eles direto por cada arquivo de estilo e tudo mais. Mas pensa em uma aplicação gigantesca, com centenas e centenas de páginas. E em algum momento, por algum motivo você precise alterar todos os textos da aplicação. Imagino que vai dar um trabalhão você sair procurando página por página, texto por texto, indo alterando em arquivo, por mais que você possa chegar lá no caso aqui no Global, né? No estilo global, e falar, eu quero que todo parágrafo seja assim, e daí você coloca lá um importante e pronto. Mas acaba dificultando muito a manutenção do código, futuramente, por causa que é um erro colocado em cima de outro erro, e você pode acabar interferindo em lugares que você não queria interferir fazendo isso. Então eu gosto de criar um componente de texto e se por alguma razão eu precisar modificar todos os textos da aplicação, eu chego nesse componente de texto, altero o estilo só dele e automaticamente todos os lugares onde estão usando esse componente vão ser alterados. Então, sei lá, talvez um trabalho que se fosse para ser feito do jeito certo, né? Alterando lá arquivo por arquivo, iria demorar talvez até dias, dependendo do tamanho da aplicação. Então a gente acaba poupando um tempo enorme criando esse componente separado. Então eu vou criar ele aqui, vou dar um export, function, text. E aqui a gente vai dar um return. Eu poderia, sei lá, colocar um parágrafo aqui direto, mas eu vou fazer o seguinte, já que a gente vai estilizar isso, aqui em cima eu não vou criar arquivo de estilo separado, por causa que o componente é bem pequeno e bem simples. Então aqui eu vou criar uma constante const, text container, recebe styled, de dentro dos styles, p. E aqui a gente coloca o text container, beleza. Tá, mas aí você pode estar se perguntando, mas para cada tipo de tag de texto diferente, eu vou criar um componente diferente? E aí que entra a mágica dos stitches. Não, você não precisa criar um componente diferente para cada tipo de tag. Por causa que o stitches tem um carinha aqui chamado s, esse cara aqui, que você pode mudar a tag dele para qualquer tag. Ou seja, eu posso falar que o meu text container, a partir de agora, vai se tornar uma div. Pronto. Agora o text container é uma div. Eu posso transformar isso aqui até dentro de... Posso transformar até isso aqui numa imagem. E ele vai ser obrigado a gente passar aqui, ó. A partir do momento que eu transformei em imagem... Não, ele não vai me obrigar aqui, mas eu teria que passar um source aqui dentro. E ele se comportaria como uma imagem. Então a gente tem essa propriedade aqui. Essa. E como que a gente vai fazer para receber ela por parâmetro? Que eu não quero definir ela aqui dentro e pronto, acabou. Por exemplo, as span. Eu quero, toda vez que eu chamar esse componente, eu passar para ele qual a tag que eu quero usar. Então aqui, a gente vai declarar aqui uma interface, iTextProps, extends. Aqui a gente vai usar o component props, component, cadê? Component. Meu Deus, não sei escrever component. Component props do React. Aqui a gente vai passar um generic. A gente vai escrever type of, ou seja, se comporte como text container. E a gente vai passar aqui que ele recebe um children, que é do tipo string. Perfeito? Eu acho que aqui eu nem preciso passar o children. Posso deixar vazio, se eu não me engano. Aí aqui eu recebo as props, que vai ser do tipo i, text props. E aqui ele vai ter
todas as props que eu posso ter em um parágrafo. Então aqui eu posso receber todas essas propriedades em um parágrafo. E ele vai adotar o tipo da tag que está aqui. Então se eu trocar isso daqui para source, aqui ele passa para source, não, perdão, para img, aqui ele passa a se comportar como um arquivo de imagem. Então se eu vir aqui dar um espaço, aí ele vai aparecer lá embaixo, provavelmente, o source aqui, que é opcional. Se eu trocar para P, que é o que estava, ele não aparece, provavelmente. Então, se eu der um Ctrl espaço aqui e descer até lá embaixo, no S, ele não tem, ó. Tem aqui o slot e ele não tem o source. Essa é a mágica. Só que aqui ele recebe children. Porém, pode ser que eu receba outras propriedades e não queira ficar alterando isso depois. Como ele já recebe automático, eu vou deixar assim por enquanto, né? Aqui eu vou falar que eu vou usar o spread aqui dentro e vou pegar props. Por exemplo, se ele não por que isso? Por exemplo, se ele não recebesse o children por padrão, eu poderia falar que eu recebo um children string aqui, e aqui eu pegaria o children, passaria a vírgula e pegaria o resto das props. Inclusive eu vou renomear aqui para algo mais semântico e vou passar isso aqui como rest, certo? Aí eu pego o children e jogo o children aqui dentro. Children. E aqui eu uso o spread de volta assim. Perfeito. Perfeito. Então, tudo que vier depois do children, ele vai jogar para dentro do componente. Isso evita eu ter que vir aqui e falar, beleza, isso daqui recebe um about, daí eu pego o about aqui e jogo o about aqui dentro. Imagina eu ter que fazer isso para todas as possibilidades que a gente tem aqui. Olha a quantia. Você não vai fazer isso um por um, né? Então você pega o resto e joga o resto direto dentro do componente. É muito mais fácil. Ele vai criar para cada um das opções, para cada uma das propriedades, uma associação de chave e valor. E pronto, a gente tem um componente de texto. E como aqui eu já recebo o children por padrão, então eu vou até tirar daqui, em vez de fazer assim, eu coloco isso assim. E a gente tem o nosso componente de texto.